eu erro. E eles falavam assim, Paulo não vai para Éfeso, não vai para Jerusalém. Que ele não fosse para Jerusalém, porque a intenção de Paulo, aqui no capítulo 21, é ir para Jerusalém. E eles pediram para ele não ir. Aí, gente, passados-se aqueles dias, tendo nos retirados, prosseguimos a viagem, acompanhado por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. Estavam ali até fora da cidade, até na praia, eles ajoelharam para estar orando. Então embarcamos e eles voltaram para casa. Agora Paulo está em Cesareia. Quanto a nós, concluímos a viagem de Tiro e chegamos a Pitolâmida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizava. Esse Filipe tinha 4 filhas donzelas. Quando fala donzelas, quer dizer que são filhas virgem, né? 4 filhas donzelas que eram profetisas, elas profetizavam. Eles ficaram ali alguns dias, desceu da Judéia, agora que vai entrar o profeta que eu falei com vocês. Desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ele ter conosco, tomando o cinto de Paulo, pegou o cinto que estava amarrado na roupa de Paulo, né? E amarrou os pés de Paulo e as mãos de Paulo e declarou assim: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus, você está indo para Jerusalém, e assim os judeus irão fazer com você em Jerusalém. Farão ao dono desse cinto e os entregarão nas mãos dos gentios. Aí quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ah, Paulo, não vai a Jerusalém não. Não vai não, Paulo. Aí o Ágabo já está falando aí que você vai ser amarrado com cinto, tanto as mãos como os pés, vai ser entregue aos gentios, não vai não. Aí Paulo respondeu: que fazes chorando e quebrando-me o coração? Pois estou pronto, olha a coragem de Paulo, como ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Estou pronto não só para ser preso, mas até morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Como porém não o persuadimos, conformado dissemos: faça a vontade do Senhor. Que ele falou que não ia, mesmo ele sendo ameaçado, que ele estava pronto para ser preso e morto por Jesus. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subiram para Jerusalém, e alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Manason, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Paulo chega em Jerusalém. Será que ele chegou com medo? Tendo chegado a Jerusalém, os irmãos receberam ele com muita alegria. Receberam. Foi o que eu falei com vocês a princípio. E no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar com Tiago. Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério, porque Deus estava usando Paulo tremendamente. E aí
ouvindo, deram eles glória a Deus e lhes disseram: bens vê, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. E foram informado a teu respeito que você ensina todos aos judeus entre os gentios a apostatarem da lei de Moisés. Olha, você vê, eles ouviram e tudo. Ali é um sinal que eles não estavam valorizando a morte e ressurreição de Cristo. Não é como se diz. Ele fala que mas você está ensinando para eles que não deve circuncidar. E dizendo que não deve circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Jesus veio para executar toda a lei. E Jesus executou toda a lei. Faz-me, portanto, que vamos dizer, estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto, porque eles aceitaram o voto, né? Toma-os e purifica-te com eles e faz depressa necessário para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade que diz a teu respeito, e que pelo contrário andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, lá já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos. A única coisa que foi, porque eles queriam circuncidar os gentios, mas o concílio lá em Jerusalém, antes deles comunicar isso aqui, eles chegaram a esse aconselhamento para os gentios. Falou assim, falou para nós, para nos abstermos, né, de carne sacrificada a ídolos, né, e do sangue, não comer sangue, e também não comer animais sufocados, dilacerados. Às vezes o animal caiu num buraco e morreu, mas não teve derramamento de sangue, não pode comer, até hoje. Então, abster-se da idolatria, abster-se de sangue, não comer sangue, e não comer animal sufocado, sabe? Animal sufocado. Na verdade, antes de confessar Jesus como Salvador, nunca gostei de comer sangue, não. Nunca foi minha paixão, não. Mas tem gente que é apaixonado por comer sangue, né? Galinha molho pardo, chouriço, essas coisas não provém de Deus, porque o sangue significa a alma, a vida do animal. Então, quando a gente está comendo sangue, a gente está comendo a vida. Então, a única coisa que Paulo aconselhou aos gentios, eles chegaram a essa conclusão, né? Num concílio, foi o primeiro concílio que teve em Jerusalém, nos capítulos anteriores. E eles falaram: deixa a idolatria, que Deus detesta a idolatria, não coma sangue e não alimente-se de carne sufocada. Isso que foi falado, né? E agora, ele falou assim, e também de relações sexuais ilícitas, que tenhamos, né, que a relação sexual é para pessoas casadas, entre homens, entre um homem e uma mulher. Na própria Bíblia condena a união de homem com homem, mulher com mulher, e de também com animal. Tem gente que casa até com animal. Trem tá feio. Nós estamos numa época pior do que Sodoma e Gomorra. E aqui, gente, então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias de purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Porque Paulo, ele era judeu. Coloca os comentários aí, gente. Ele era judeu. Só que tem que aqui agora vai acontecer algo triste, a prisão de Paulo. Quando já estavam por findar os 7 dias, né?
o os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este homem é que por toda parte ensina a todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou até o recinto sagrado. Olha a acusação que eles fizeram. E Paulo era um homem temente a Deus, né? Pois antes tinha visto que Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgava que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matar Paulo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada, se levantando contra Paulo. Então este, levantando soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, eles pararam com aquele alvoroço. Pararam de espancar Paulo, porque eles estavam espancando Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, e perguntando quem era e o que ele havia feito. Imediatamente, né? Se ele estava sendo atacado, ele acorrentou ele e falou: quem é esse? Aí, na multidão, uns gritaram de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, porque cada um falava uma coisa. Ordenou que Paulo fosse recolhido, fosse preso à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados carregassem, por causa da violência da multidão. Ele estava muito machucado, pois a massa do povo seguia gritando: mata-o, mata-o! Eles queriam que matasse Paulo. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer alguma coisa? Ele perguntou. Aí ele falou assim: não és tu, porventura, o egípcio que há tempo sobrevoou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? E respondeu Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso. Paulo era judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia. Rogo-te que me permita falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão um sinal ao povo e fez-se um grande silêncio, e ele falou em língua hebraica. Ele falou em hebraico, porque aquele povo lá, eles falavam em hebraico. Ô, gente, dando uma pausinha aí, né? Eu acho isso muito, muito, muito importante nós falarmos né, línguas estranhas, não, em outras línguas, para podermos evangelizar as pessoas que falam em outras línguas. E aqui Paulo teve que falar em hebraico, né? Então, gente, esse capítulo 21 aí, né? Quando ele pediu para falar, foi dada a oportunidade dele estar falando ao povo que queria até matá-lo, falando que ele estava tirando a lei de Moisés. Ele fez todas as práticas lá, ele falou: eu sou judeu, mas os gentios eles não iam impor essas coisas que eles estavam querendo impor. E ele foi e explicou, vai explicar ao povo aqui no capítulo 21. Mas Paulo sabia, né? Todo o mal que temos cometido. Então, gente, Paulo sabia o que ele ia passar, porque ele foi avisado pelo profeta Ágapo. Ô, gente, é uma coisa que eu falo muito, que às vezes a pessoa não pode passar por uma tribulação, que já começa a murmurar, ficar chateado.
Gente, Jesus, ele não veio trazer paz. Nós temos paz, sim, paz em Jesus Cristo. Mas ele veio trazer a espada do Espírito. Por isso nós temos que ler a palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor e entender a palavra de Deus para que possamos estar levando a palavra de Deus, porque nós temos que manejar bem a palavra de Deus, manejar bem a palavra de Deus, porque aí Paulo já sabia o que ia acontecer. As filhas profetizaram, ele ficou lá, depois o Ágapo chegou no lugar e ele não teve medo. Primeira coisa que ele falou aqui no finalzinho do capítulo 21, né? Ele pediu permissão e ele falou assim, respondeu: eu sou judeu, Paulo de Tarso, cidade não insignificante, quer dizer que era uma cidade importante. Vamos ver qual foi a decisão deles no capítulo 22? Vamos para o capítulo 22? Vamos? Então deixa eu só concluir aqui, né? E nós vamos para o capítulo 22.